Oi, gente, eu sou a Catherine, eu sou bolsista do PET Conexões de Saberes da Farmácia e eu sou uma das monitoras de vocês da disciplina de Química Geral Teórica. O PET Ajuda QGT, ele é uma monitoria voluntária, a gente não tem contato, né, assim, com os professores do IQ, nem com o Instituto de Química, nem com os monitores contratados por eles. Nós somos um projeto que existe desde 2011, desde a criação do nosso PET, por essa necessidade de uma monitoria extra nessa disciplina, que é a maior causadora de retenção dos alunos do primeiro semestre. Então, desde 2011, esse projeto existe, todos os semestres a gente tem um PET Ajuda QGT, e a nossa formação atual consta comigo na primeira área, na segunda a Gabi, na terceira a Ju, e agora a gente tem uma nova petiana, que é a Marlise, que alguns já conhecem do semestre anterior também, que ela já era monitora voluntária, agora ela é oficial nossa, e ela ajuda também em todas as áreas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem ali a apresentação no grupo no WhatsApp, a gente atende ali via WhatsApp, a gente não atende presencialmente, porque presencialmente vocês já têm os monitores de vocês lá no Vale, né? Então a gente está com um auxílio extra, um auxílio quando não é possível estar lá no Vale. E a gente fez essa subdivisão para não ficar muito pesado, porque a gente sabe como química geral teórica é uma disciplina densa, né? Então a gente tem essa divisão por áreas para que assim a gente possa focar nas nossas disciplinas também, né? No link que tem lá no WhatsApp de vocês, lá na descrição do grupo, tem acesso a esses materiais complementares, tem as listas resolvidas que tem no polígrafo de vocês também, assim como material complementar como esse, que vocês estão vendo agora, e também tem um outro material escrito que ele é muito bom para impressão também de todas as áreas. Essa aqui é da primeira área, porque eu fiz ela faz tempinho, então continuo usando ela. Ela é muito boa, ela é uma base muito boa para quem não tem aquele conhecimento prévio, ou para quem teve uma química mais fraca, assim, no ensino médio. E aqui a gente faz para dar uma ajuda mesmo, assim, para vocês. Aqui tem o Instagram também do PET, tá aqui o QR Code, então vocês estão assistindo, podem pegar agora o celular ali, dar uma pontadinha e seguir a gente, ou pesquisar ali, PET Farmácia URGS, que vocês vão desachar. E lá a gente divulga nossos outros projetos também, porque nós somos uma bolsa com 12 petianos, mais a nossa professora tutora, e temos diversos projetos, entre eles o Ajuda QGT. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, siga ali no nosso Instagram, vamos ajudar com o engajamento, que aí daí a gente cresce mais, tá bom? E agora vamos começar com o conteúdo. Na primeira área, vocês comigo vão ver estequiometria, soluções e gases, assim como a Marlise também. Na segunda, com a Marlise e com a Gabi, termodinâmica, equilíbrio químico, equilíbrio de solubilidade. E na terceira, com a Marlise e com a Ju, vocês vão ver equilíbrio ácido-base, hidrólise, dissolução tampão, cinética química e eletroquímica. Assim, a primeira e a terceira área, elas são mais tranquilas. A primeira, ela é mais tranquila de todas. A terceira ali, tu já tem que saber um pouco do conhecimento anterior, né, para poder continuar ela. A segunda, ela é conhecida, assim, por ser mais densa, para o pessoal, assim, tirar uma nota inferior. Então, que eu peço para vocês aqui, já entrem preparados para a segunda área, já sabendo que ela vai ser um pouco mais difícil, que ela vai precisar de um pouco mais de atenção de vocês, mas a primeira e a terceira também precisa. Se vocês não tiverem, assim, um cronograma de estudo na primeira área, quando chegar na segunda já vai ser bem complicado, porque talvez já tenha material atrasado da primeira para fazer, alguma coisa que ficou pendente para aprender. Então, tentem manter um cronograma, vai ser difícil. Eu já fiz essa cadeira, assim, tive que respirar, acreditei nessa época, mas foi totalmente possível. Vocês vão ter que se dedicar bastante, refazer muitos exercícios, porque às vezes a gente peca pelo esquecimento, peca porque não lembra como é que faz, e ali, às vezes, por falta de um cálculo, errou tudo, sabe? Então, vai ser muito serviço braçal. Mas não é só QGT, sabe? Isso continua por todos os semestres até o fim do curso, porque a gente está numa graduação, então a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado nos assuntos, então a gente precisa parar e estudar. É complicado, eu também não gosto, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não aguento mais ver essa disciplina na minha frente, só queria poder ver outra coisa. Mas é a vida de estudante, né? Então, mas a gente vai estar aqui para ajudar vocês em caso de dúvidas, caso vocês precisem também de ajuda de como conseguir se organizar ali com o cronograma, com as outras disciplinas, com as outras provas, a gente também está aqui para ajudar, a gente não ajuda só na disciplina, a gente também auxilia vocês com
assuntos pertinentes à faculdade, à universidade, bolsas, estágios, se vocês tiverem dúvidas em relação à vida acadêmica, vocês podem chamar qualquer pessoa do PET, assim, que caso a gente não saiba responder naquela exatamente momento, vai ter alguém do grupo que vai saber e a gente repassa e essa pessoa auxilia vocês, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, podem chamar a gente no WhatsApp, podem chamar a gente no Instagram, e a gente tá sempre de olho ali, então qualquer dúvida, só chamar a gente que a gente vai estar pronto para ajudar. Então, ali na primeira área, a gente vai ver estequiometria, soluções e gases. Com estequiometria vão ser os conceitos gerais, balanceamento de reações, composição centenesimal, fórmula mínima, reagente limitante e excesso. Aí, em soluções, vão ser os tipos de soluções, de soluções. Em gases, vão ser os gases reais e ideais. Mas, assim, parece que estéquio é mais, mas é porque em soluções. Tem estéquio, em gases tem soluções e tem estéquio também, sabe? Um vai puxando o outro. Aí, a segunda área vocês vão ver com a Gabi e com a Marlise, e a terceira vocês vão ver com a Ju e a Marlise também. Então, eu não vou apresentar, mas é que tá escrito aqui. Indo ali bem no iniciozinho, o que que é a matéria? A matéria ela é tudo que ocupa lugar no espaço, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente tem ela em três fases, que é o sólido, líquido e gasoso. A gente pode usar como exemplo a água. A água, ela abaixo de 0 graus Celsius, né? 0, -1, -2, assim, a gente tem ela estado sólida. De 1 grau a 99 a gente tem ela em estado líquido, e de acima de 100 graus Celsius a gente tem ela em estado gasoso. A água, assim, ela é um ótimo exemplo para a gente explicar o conceito de matéria. A gente, dependendo da temperatura e pressão, a gente vai ter ela nesses três estados. E a matéria ela é dividida por seu tipo de composição, que ela pode ser tanto pura quanto uma mistura. E na pura a gente tem a simples e a composta. A simples ela quer dizer que a gente tem só um tipo de átomo ou molécula presente na cadeia dela. A gente pode ter só oxigênio, ou a gente pode ter só hidrogênio, só gás hélio, só ferro, só carbono. Aí ali vai ser a substância pura. Aí, e ela não quer dizer que ela só vai ter um átomo ou uma molécula. Não, ela vai ter, tipo, pode ter até 100 mil átomos ali do mesmo elemento, né? Pode ser 100 mil átomos de oxigênio. Isso não é simples. Na composta, ela é composta por mais de um tipo de átomo e ela vai ser decomposta numa mistura ali simples ou composta. E aí, como é que, por exemplo, a água, ela também tem exemplo o gás carbônico, o etanol, a gente tem bicarbonato de sódio, que quando ele for decomposto, né, quando ele vai quebrar aquela molécula ali, vai se transformar em substâncias simples ou em outras compostos, simples e compostos também. E tem a mistura. A mistura a gente vai assim, ó, misturar um com o outro mesmo. É a combinação de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, que ocorre uma transformação química desse composto. Aí ele vai ter um ponto de ebulição e de fusão e a densidade que vão ser diferentes da simples. E ele vai ser dividido em dois tipos de mistura, que vai ser a homogênea e a heterogênea. Aí, para quem não lembra disso, agora a gente vai falando daqui a pouquinho. Agora, sobre as misturas, a homogênea ela é composta apenas por uma única fase. Lembrando que ela é uma mistura, então ela vai ter mais de um composto dentro dela, mas a gente não vai conseguir diferenciar ele visualmente ali. Por exemplo, quando a gente vai fazer macarrão, que a gente pega uma panelona, assim, de água e coloca um pouco de sal ali para salgar o macarrão também, né, a gente não consegue. A gente vai ter uma mistura ali de sal na água. O café é um exemplo disso também, ele fica esse líquido pretinho aqui, mas ele é água como o pó de café, que aí vira o nosso café líquido. A gente tem o ácido clorídrico, a gente tem um suquinho ali também, o etanol. E a mistura heterogênea é quando a gente consegue visualizar essa diferença de fases nela, que nem quando a gente vai colocar fazendo macarrão mesmo, assim. Eu, por exemplo, coloco um pouco de óleo no macarrão, porque eu não faço o meu macarrão, eu compro ele no mercado, compro uma marca as mais baratas, então me dá uma grudadinha. Então, o que que a gente faz? A gente pega a panelona de água, coloca sal. Misturou, né? Uma mistura homogênea. Só que quando a gente coloca um pouquinho de óleo, o óleo ele sobe e aí a gente consegue ver essa diferença nas fases. Então, a mistura ali é tipo querosene na água, o óleo na água. Se colocar pedrinhas ali também,
Numa aguinha, tu vai ver que vai ter duas fases, vai ter sólido e líquido. Então, essa é uma mistura heterogênea. É que a gente pode diferenciar as fases dela, visualmente. Aqui, assim, eu trago um pouco de conceitos gerais para vocês, que vocês vão acabar vendo durante a lista de exercícios. Que, assim, o átomo, o que que é o átomo? Ele é a menor partícula que o elemento mantém suas propriedades químicas. Então, o menor elemento ali que a gente vai conseguir pegar de um carbono, onde mantém as propriedades químicas dele de carbono, vai ser aquele carbono com a massa molar de 12 gramas por mol. E agora falando de unidade de massa. A unidade de massa, ela é feita em gramas. A unidade de molar, ela é gramas por mol, né? O que nem a gente vai na tabela periódica, a gente vai olhar assim, o carbono, ele é 16. Ele é 16 gramas em 1 mol. Então, ali também eu falo, a molécula é a menor porção de um conjunto que conserva suas propriedades químicas. A massa molar, ela é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, e 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Esse número é a constante de Avogadro. Vocês vão ver bastante, assim, que nem, por exemplo, tem exercícios que o professor vai pedir ali para calcular quanto que vai ter de massa ou de mol de um elemento, e depois perguntar quantas moléculas ou quantos átomos que tem naquela quantidade. E aí vocês vão usar o princípio de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Aí, também falo que a unidade de massa atômica é a massa média de um átomo na tabela periódica, e que a massa molecular é a soma das massas dos átomos de uma molécula. Por exemplo, H2O. H2O, ele tem um oxigênio, então 16 gramas por mol, mais dois átomos de hidrogênio, que é 1 grama por mol. Então, é 16 do hidrogênio, do oxigênio, mais um do primeiro hidrogênio, mais 1 grama por mol do segundo hidrogênio. Então, a massa molecular da água, ela é 18 gramas por mol, porque ela tem um oxigênio e dois hidrogênios. Esses aqui são conceitos básicos, assim, porque às vezes o professor fala durante a aula e, se não lembrar, se vocês anotarem, assim, pensa, tá, é disso aqui que ele tá falando. E agora, vindo com a nossa famosa estequiometria, que é o coeficiente estequiométrico, o balanceamento estequiométrico? O coeficiente estequiométrico, ele é aquele número que aparece antes da molécula e ele vai dizer quantas moléculas dele tem no elemento. Eu vou escrever um aqui para mostrar como exemplo. Por exemplo, aqui, a gente tem uma molécula de H2 que vai reagir com meia molécula de O2. Vai dizer então que vai ser esse inteiro, né, esse um inteiro e metade disso. Metade de O2 é um O, né? Então a gente vai ter a fórmula da água, que ela é H2 mais o oxigênio. Então, esse aqui é o coeficiente estequiométrico. Ele vai dizer quanto de átomos ali, de molécula que vai ser usado. Nesse caso, a gente usou a inteira do hidrogênio, a gente usou só metade do oxigênio. E ali, por exemplo, eu coloquei as conversões, quando coloca 2/3, quer dizer que é 0,75, que às vezes aparece ele cortadinho assim. Aí tem a lei da conservação de massas, que dali é que o pessoal às vezes esquece na hora de calcular, que para saber se fez o coeficiente, o balanceamento estequiométrico ali certinho, a quantidade de massa que tem em produto tem que ser exatamente a quantidade de massa que vai ter em reagente. Porque o que Lavoisier diz aqui na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem como surgir uma massa fantasma aqui do nada que não é presente nela. Não tem como aqui eu ter 150 e aqui eu ter 340. Da onde veio essa massa a mais? Ela não surge do nada, ela tem que surgir de algum lugar. Então, por exemplo, aqui no da água, a gente teria 32 gramas de oxigênio, né? Porque ele é O2, mais 2 gramas de hidrogênio, porque é um H2. Só que aí ele teria que resultar em 38 gramas de água. Mas a gente tem 18 gramas de água, porque é o que forma. Mas como? Porque a gente não vai usar dois oxigênios, a gente vai usar um oxigênio só. Então a gente não vai usar 36 gramas de oxigênio, a gente vai usar metade. Porque está dizendo que daquele O2, a gente vai usar só metade dele. Então, a gente vai usar 16.
Esse meio antes do O2 quer dizer que não vai ser 36, porque são 2 oxigênios. Tá dizendo que vai ser um oxigênio só, então é 16 gramas. Então, balanceando ali, um H2 são 2 gramas. Mas meio O2 é 16 gramas, porque é um oxigênio só. Então, 2 mais 16 dá 18 gramas. E quanto que é a massa da água? 18 gramas. Então, está balanceado corretamente ali a água. Então, esse que é o princípio de Lavoisier ali, o coeficiente estequiométrico, é que o que a gente tem de produto, a gente tem que ter de reagente. A gente não pode fazer uma reação com uma quantidade X de reagente e ter 2x de produto. Aí a gente errou alguma parte ali do balanceamento que vai ter que ser corrigido. E como é que a gente faz esse balanceamento? A gente pode fazer por tentativa e erro. Vou tentar colocar 2 mols aqui no produto e ver se no reagente bate a quantidade de massa que tem que ter. Vou colocar aqui meio mol no reagente e ver se ali no produto bate. Pode tentar fazer medicamento demorado, ou pode seguir, né, a regra ali do macho, que é metais a metais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Começa a balancear por eles. Ali eu coloquei, por exemplo, o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, mais ácido clorídrico, que é HCl. Com o produto, a gente vai ter só sal de cozinha, que é NaCl, mais gás carbônico, que é CO2, mais água. Então, fazendo o balanceamento ali certinho, a gente vê que nos reagentes, reagente é tudo que está antes da flecha. Produto é o que vai ser produzido. Então, o reagente ali de sódio, a gente tem 2, só que no produto a gente tem um só. Então, a gente sabe que está faltando um, um sódio. Então, se no reagente eu tenho 2, no produto eu tenho um, se eu multiplicar o produto, vamos ter 2 sódios, então começa a bater. Só que dali a gente diz que tem um cloro no reagente do ácido clorídrico e no produto ali no NaCl a gente tem 2 cloros, porque quando a gente multiplicou o sódio inicialmente, a gente não multiplica só ele. Aquele 2 que vai antes do coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar tudo que vem depois dele. Então, vão ser agora 2 sódios e 2 cloros. Então, dessa forma, agora, a gente no produto, a gente tem 2 cloros e no reagente a gente tem um só. Então, agora vamos ter que balancear também, né, o que está no reagente. A gente pode balancear tanto o que está no produto quanto o que está no reagente, não tem problema. Então, agora a gente vai colocar ali 2 HCl e vai bater direitinho. E ali ficou Na2, confere, vamos ver ali no produto, Na2. Agora, CO3, a gente quer dizer que tem um carbono e 3 oxigênios. Então, vamos ver ali no reagente. A gente tem CO2, perfeito, um carbono. Agora, a gente tem O3, né, que é Na2, CO3, então O3. A gente tem 3 átomos de oxigênio. No produto, a gente vai ter 2 átomos de oxigênio no gás carbônico, no CO2, mais um oxigênio que está ali com a água. Então, fecha. 2 mais 1 dá 3. No HCl, a gente tem 2 HCl, né? Então, são 2 hidrogênios e 2 cloros. A gente tem 2 hidrogênios ali na HCl, no produto a gente tem H2O, então 2 hidrogênios. Bateu direitinho. Então ali a gente vê que a quantidade de reagentes bateu com a quantidade de produto, então a gente fez o balanceamento estequiométrico corretamente pela regra do Macho. Agora ali nos primeiros exercícios do polígrafo, né, vocês vão ver sobre composição centesimal e fórmula mínima. O que que é a composição centesimal? Ela é Aí ela vai indicar a massa de cada elemento que existe em 100 partes. Essas 100 partes pode ser em 100 gramas, 100 ml, assim, não, a unidade de medida pode mudar, mas o 100 ele permanece, porque é centesimal. E então ali o porcento quer dizer quantos por cento que existe. E agora vamos dar exemplo. Diz ali que é 85% de água no arroz integral. A gente vai fazer 85, vai dividir por 100, a gente vai achar ali 0,85. Então, isso quer dizer que em 100 gramas de arroz integral, a gente tem 85 gramas de água. Porque, tá vendo? Grama e grama, né? Então, diz que a gente tem 50% de água na batata frita. A gente vai dividir 50 por 100.
E ali, em 100 gramas de batata frita, então, a gente vai ter 50 gramas de água. Ali, 70% de álcool em água. Quer dizer que em 100 ml de solução de álcool com água, 70 ml são provenientes apenas do álcool. Então, o que sobra daquilo é a água, né? Então, 70 mais 30 dá 100. Fechou certinho. Ali, soro fisiológico. 0,9% de NaCl, sal, no soro fisiológico, quer dizer que, então, a gente tem em 100 ml de água, a 0,9 gramas de sal. Aí, a fórmula mínima, também chamada, né, de fórmula empírica, ela vai indicar a menor proporção do número de inteiros de um mol dentro daquela molécula. Então, por exemplo, se a gente tem C4H8O4, a menor quantidade que a gente tem para diminuir essa molécula, para permanecer carbono, hidrogênio, oxigênio, sem que a gente mude ali o número de mols, né? Porque a gente vai mudar só a molécula. Então, 4, 8, 4. A gente pode dividir tudo por 4 e a fórmula mínima vai ser CH2O. Então, a gente vai pegar aquela molécula e vai dividir ela do jeito de deixar ela o menor possível. Aí, então, e ela tem uma fórmula, né? Começando ali com a fórmula, e dei um exercício como exemplo. Que a gente tem ali uma substância, sabendo que ela, a mesma ali é composta por 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Então, primeiro a gente tem que saber quanto que a gente tem ali de cada um. Então, a gente pode pegar aquele número e dividir por 100, que nem a gente fez ali na composição centesimal. Então, a gente vai pegar esse 43,4 e dividir por 100, que a gente tem, então, 0,434 gramas de sódio. A gente vai fazer a mesma coisa agora com carbono, a mesma coisa com o oxigênio. Então, o que que a gente acha? 0,434 gramas de sódio, 0,113 gramas de carbono e 0,453 gramas de oxigênio. A gente achou a massa deles, agora a gente tem que achar o número de mols. Como que a gente faz para achar o número de mols? A gente pega a massa encontrada e vai dividir pela massa molar que ela é encontrada na tabela periódica. Tá, qual é a massa molar do sódio? A gente vai pegar a tabela periódica, olhar ali qual é o número que está nela. É 23, então é 23 gramas por mol. A gente vai pegar aquele número que a gente achou, que é 0,434 gramas, e dividir por 23 gramas por mol. Grama com grama a gente corta, o que sobra é mol. Então, o que a gente encontrou foi 0,19 mols de sódio. A gente vai fazer agora a mesma coisa com o que a gente encontrou de carbono e vai dividir pela massa molar dele, que é 12, que vai nos resultar em 0,0094 mols de carbono. E vamos fazer a mesma coisa agora para o oxigênio, que a gente encontrou 0,453 gramas de oxigênio. Vamos dividir pela massa molar dele, que é 16 gramas por mol, e vamos encontrar 0,028 mols de oxigênio, para poder, então, continuar a fórmula mínima. Daí, agora que a gente achou a quantidade de mols, a fórmula mínima, ela diz que depois que a gente acha o número de mols, a gente tem que identificar qual deles é o menor valor e fazer ele ser o divisor de todos os outros valores. O que isso quer dizer? A gente vai olhar a quantidade de mols encontrados do sódio, do carbono e do oxigênio e ver qual deles é o menor. Qual deles que é o menor? É o do carbono, que é 0,0094. Então, a gente vai dividir o número de mols de sódio encontrados por esse valor de carbono. A gente vai pegar o carbono e dividir por ele mesmo. A gente vai pegar o número encontrado de mols de oxigênio e também vai dividir pelo número de mols do carbono. Nisso ali, a gente vai achar, então, 2 mols de sódio. É 2,021, mas arredondando a gente consegue 2. A gente tem 1 do carbono e 3 do oxigênio. Ah, por que que ali eu arredondei para 3? Porque é 2,978. Aí, ai, não lembro como é que arredonda o número. Aí, lá no polígrafo eu acho que ensina como também, mas assim, 1,27. O número depois do 2 ele é 7, então ele é maior que 5, eu posso arredondar o 2 para 3. Se o número
anterior for par, ali aí tem que ser maior que 5 para arredondar. Se for ímpar, de 5 acima é redonda, para baixo mantém aquele número. Se eu não me engano, é isso, quase certo que é. Então, se for, por exemplo, 2,381, vou fazer que é 4, né? Não vou fazer 3 e 8. Aí, se for, por exemplo, 342, vai ser 3. Eu não vou arredondar o 3, que o número posterior é 4, para 4, né? Porque é um número pequeno ainda. Mas, basicamente, assim, só recapitulando bem rapidinho. E nisso, a gente viu agora o que, que é a fórmula mínima. Aí, agora a gente vai falar dos reagentes limitantes em excesso. O que, que é o conceito do reagente limitante em excesso? Que nem sempre a gente vai ter o essencial, o que é preciso, de produtos para formar o meu 100% de reagente. Nem sempre a gente tem. A gente tem metade daquilo que a gente precisa. A gente, às vezes, tem metade e o dobro do outro reagente. Então, um deles vai ser consumido totalmente, o outro vai sobrar. O que sobra, ele é o reagente em excesso, e o que a gente tem na menor quantidade é o reagente limitante. Quando eu digo na menor quantidade, eu não estou dizendo que vai ser a menor massa, nem que vai ser o menor número de mols. A gente vai ter que fazer o balanceamento estequiométrico, ver quanto que tem de cada um, e então ali a gente vai fazer uma regra de 3 para saber quanto que a gente vai precisar de cada um para reagir com ele, para saber então se aquele resultado que a gente tem é um valor maior ou menor do que a gente tem fisicamente ali para fazer o processo. Um exemplo ali, ó, coloquei aqui, temos uma reação completa para a formação de um gás carbônico e água a partir do gás metano e gás oxigênio. Então, um gás metano mais dois oxigênios, a gente tem um CO2 mais dois H2O. Mas temos apenas um mol de CH4 e 0,5, ou um meio, mol de O2. Qual será, então, a quantidade dos meus produtos? Quais serão o meu reagente limitante? Então, a gente vai fazer assim. A gente sabe que a reação completa, que a gente vai fazer agora, o balanceamento estequiométrico, é um CH4 reagindo com 2O2 para que 100% da reação completa seja um CO2 mais 2H2O. Isso é a fórmula química. A FQ, quer dizer, chama assim, fórmula química ali. Que ela é a reação em 100%. Mas ali que a gente acabou de ver que a gente tem realmente um mol de metano, só que a gente não tem 2 mols de oxigênio, a gente tem metade. Então, quer dizer que a nossa reação ela não vai ser feita 100% de aproveitamento. Então, se ali eu digo que eu preciso de 1 mol de CH4 para reagir com 2 de oxigênio, quando eu tiver 0,5 mols de oxigênio, quanto que eu vou precisar de metano para reagir? Então, ali vai dizer que eu vou precisar de 0,25 mols de CH4. Regra de 3, né? 1 CH4, 2 O2. Minha incógnita, que é o X, ele que é o metano, então vai estar embaixo dele o X. E embaixo do 2O2 eu vou colocar a quantidade real que eu tenho de O2. Então, não misturem bananas com maçãs. É metano com metano, oxigênio com oxigênio. Embaixo um do outro. Pera, um minutinho. Vou continuar aqui a explicação do último, porque eu fui ajustar o fone no ouvido e ativou o Spotify aqui no computador e fiquei bem confusa. Mas então, Andy, a gente achou que a gente precisaria de 0,25. Isso do slide anterior, tá? Não é desse aqui. Então, lá do anterior ainda, diz que a gente precisaria de 0,25 mols de metano para reagir com 1 mol de oxigênio. Então, a gente tem 1 e diz que a gente precisa de 0,25. É como se eu tivesse R$ 1 para comprar uma balinha, e aí eu cheguei no mercado e custa 25 centavos a bala. Então, eu vou ter de troco 75 centavos. Eu vou ter, vai me sobrar 75 centavos de dinheiro. Exatamente ali a mesma coisa, sabe? Às vezes é mais fácil pensar em dinheiro, eu consigo calcular melhor quando eu penso em financeiro também. Então, assim,
a gente vai precisar de uma quantidade muito menor do que a gente tem, então vai sobrar, né? Só que agora, se a gente fizer que um de metano, ele precisa de 2 de oxigênio para reagir, né? Só que a gente viu que a gente tem só metade de oxigênio, a gente tem 0,5. Então quer dizer que a gente precisa do dobro que a gente tem, mas a gente não tem, sabe? A gente precisa demais. Então, quer dizer que a gente vai ter que usar todo o nosso hidrogênio, ele vai ser todo usado para a reação acontecer. Só que ele sendo todo usado, ainda vai sobrar metano. A reação ela vai acontecer, a gente vai ter produtos, só que a gente também vai ter o restante do reagente. Então é isso que é o reagente em excesso. O reagente em excesso é aquele que sobra, que não é todo ele usado, e o limitante é aquele que, na proporção estequiométrica, a gente vai encontrar, a gente vai ver que ele é o menor valor, que o que eu gosto muito de escrever é: preciso de 2 mols de oxigênio, tenho 0,25. Então, é o meu reagente limitante. Eu escrevia isso na prova, o professor me dava certo, perfeito, porque assim, ele encontrava o resultado, eu encontrava o resultado e ficava tudo muito simples, sem um monte de dado ali na folha para perder tudo mais. Sim, eu parava e escrevia: tenho tanto disso, preciso de tanto, porque escrevendo eu conseguia olhar e não me confundir na hora da prova, porque confundir também é um problema. Aí ali, agora indo finalmente para esse slide. Se usarmos todo o CH4, precisará de 2 mols de O2, enquanto temos apenas zero. Ah, era o que eu estava falando, né? Então, ali. Agora a gente pode calcular quanto que sobrou do excesso. A gente tem 1 mol de CH4, mas a gente precisa de 0,25. Então, ali sobrou 0,75 mols de CH4. É ele que vai estar em excesso. Ali. Uhum. Aí a gente também pode calcular quanto que vai ser produzido a partir do limitante. O limitante, ele sempre vai nos dizer quanto que de produto vai ser formado. Eu vou ensinar vocês desse jeito. Existe outro que é um pouquinho mais complicado, mas acho que agora não é a hora. Não é tanto complicado, né? Mas não, um jeito mais simples é mais fácil. Então, ali a gente diz que se a gente, na fórmula química, são 2 oxigênios para formar um gás carbônico, né? Quando a gente tiver 0,5 mols de oxigênio, quanto que a gente vai ter de gás carbônico? Então, a gente vai ter 0,25 mols de CO2, que vai ser produzido a partir do nosso reagente limitante. E a gente também pode fazer ali a questão com a água, dali, 0,5 mols de O2 vai produzir X mols de H2O, porque a gente sabe que 2O2 vai produzir 2H2O lá da fórmula química, né, que são dois produtos, então a gente pode calcular quanto que dos dois vai ser formado. Então, se 2 de oxigênio forma 2 de água, quando a gente tiver 0,5, vai formar também 0,5 mols de água que vai ser produzido a partir do nosso reagente limitante. E assim que se calcula o reagente limitante, já não é tão difícil assim. É só respirar, chorar um pouco, olhar a lista e voltar, que daí a gente consegue calcular direitinho. Agora aqui eu começo a resolver para vocês o exercício do polígrafo, de que como que ele é feito. A primeira ali, ela pede a fórmula mínima e qual é a fórmula dele se ele te der a massa da molécula. Então, ali a fórmula mínima, ele vai te dar ali a porcentagem do etileno, que é 14,4% de massa de hidrogênio e 85,6% de massa de carbono. A gente pode resolver naquela fórmula ali, dividir direto por 100. Ou a regra de 3, que dali, em 100 gramas eu tenho meu 100%, então quando eu tiver 14,4% de hidrogênio, eu vou ter X gramas de hidrogênio, então eu vou encontrar 14,4 gramas de hidrogênio. Vamos fazer a mesma coisa com os dados do carbono, a gente vai achar 85,6 gramas de carbono. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa lá do exemplo que eu falei da fórmula mínima, que a gente vai dividir a quantidade de massa encontrada pela massa molar deles. Então, do hidrogênio a gente vai dividir por 1, do carbono a gente vai dividir por 12. Encontramos agora o número de mols deles?
que é 14,4 mols de hidrogênio e 7,113 mols de carbono. Então, agora a gente vai olhar e identificar qual é o menor número de mols. O menor número de mols é o do oxigênio. Então, vamos usar ele como divisor da quantidade encontrada do hidrogênio e do carbono. Era carbono, né? Eu falei oxigênio, é carbono. Aí ele é, então, 14,4 dividido por 7,113 dá igual a 2. E o carbono, dividido por ele mesmo, dá igual a 1. Então, a fórmula mínima fica C1H2. Ou CH2, né? Porque quando não tem um número ali escrito, quer dizer que é 1. É um, é o único número que a gente pode ignorar, não precisa escrever. Então, aqui é. Sabendo que a massa total da molécula é 28, podemos descobrir a fórmula química a partir da fórmula mínima. Então, se em 100 gramas do meu conjunto eu sei que eu tenho 7,113 mols de carbono. Quando eu tiver 28 gramas da minha massa, quantos de mols que eu vou ter de carbono? Tá entendendo? Assim, a gente consegue, regra de três, a gente descobre qualquer coisa assim. Aí, então, a gente vai encontrar que são 2 mols de carbono. Então, se eu tenho 100 gramas do meu composto e eu sei que deles 14, deles quer dizer que eu tenho 14,4 mols de oxigênio, de hidrogênio, quando eu tiver 28 gramas desse meu composto, quanto que de mols que eu vou ter de hidrogênio? Então, eu vou ter 4 mols. Então, a minha fórmula molecular, ela é C2H4. E assim que a gente resolve a primeira questão do exercício. A questão 2 ali diz que a gente tem que achar a percentagem de massa dos elementos da aspirina e diz que a aspirina ela é C9H8O4. Então, quer dizer que a gente tem 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. Então, a gente sabe que a massa molar do carbono ela é 12 gramas por mol. Vamos multiplicar por 9, porque é a nossa quantidade que a gente tem, na quantidade de átomos que a gente tem ali. Então, a massa total de carbono que a gente tem é 108 gramas. A gente vai fazer agora a mesma coisa com hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio a gente sabe que é 1 grama por mol. A gente vai multiplicar por 8, que é porque a gente tem um 8 ali, então 8 gramas. E o oxigênio, que ele é 16 gramas por mol, a gente tem 4 na molécula, então são 4 oxigênios. 16 vezes 4 dá igual a 64 gramas de oxigênio. Somando tudo ali, a gente tem que a massa da molécula de aspirina, ela é 180 gramas. Então, agora sabendo que a gente tem 180 gramas de nossa massa total, a gente sabe que 180 é o nosso 100%, a nossa massa total. Então, assim, a gente consegue saber a nossa porcentagem em massa. Se em 180 gramas eu tenho 100% do meu elemento, quando eu tiver 108 gramas de carbono, quanto de carbono que eu vou ter nele? Eu vou ter 60% de carbono. Se em 180 gramas da minha aspirina eu tenho 100% dela, quando eu tiver 8 gramas de hidrogênio, quantos por cento que eu vou ter de hidrogênio ali nessas 180 gramas? Então, eu vou ter 4,44 gramas de hidrogênio presentes na aspirina. Agora, a mesma coisa com o oxigênio. A gente tem 180 gramas da massa total, que equivale ao nosso 100%. Quando eu tiver 64 gramas de oxigênio, quanto que eu vou ter dele presente em porcentagem na aspirina? Eu vou ter 35,56% de oxigênio. E aí a gente consegue achar a nossa fórmula centesimal dele ali. Eu olhei e esse 28% de xenônio, 44,3% de platina e 25,9% de. Eu não consigo ver porque a gravação tá aqui em cima. Ela é do slide próximo, eu só errei ali na hora de colocar a foto. Então, mas o nosso cálculo ali acaba quando a gente acha a porcentagem de oxigênio, que dali a gente tem a porcentagem em massa dos elementos da aspirina. Aqui na questão 4, diz que o primeiro verdadeiro composto de gás nobre foi isolado em 1962 e que descobriu o sistema combinação de 29,8% de xenônio, 44,3% de platina e 25,9% de flúor. E perguntou qual é a fórmula empírica, fórmula mínima. Então, ali, a gente vai considerar que essa porcentagem, ela é em 100 gramas, porque a gente, se a gente somar ali, tá tudo 100%, né? Então, 100% de algo, 100% de 100 gramas. Aí, então, vamos supor
que é 100 gramas. Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa ali da fórmula mínima. A gente vai dividir essa massa molar para saber quantos mols desses elementos tem na molécula. Então, a gente tem que a massa molar do xenônio é 131 gramas por mol, da platina 195 gramas por mol e do flúor 19 gramas por mol. Então, ali, a gente tem 29,8 gramas de xenônio dividido pela massa molar dele, dá quanto? 0,2274809 mols. Ai, ai, Catherine, tu usa um número muito grande, eu queria arredondar. É que eu não gosto de arredondar na fórmula mínima, porque a gente tem que identificar visualmente ali qual é o menor número. E quando eu arredondava, eu percebia que às vezes estava todos eles um número muito próximo. E quando eu colocava mais números depois da vírgula, eu conseguia identificar ali. Ah, tem muita diferença? Não tem. Mas é do jeito que eu gosto de fazer. Então, que nem, por exemplo, ali, a platina com xenônio é próximo. É 0,227. Se eu quisesse arredondar tanto um ali, ficaria 7,5, né? O xenônio. Mas a gente só sabe porque a gente estendeu o número. Então, mas não precisa, tá? Mas acho mais fácil assim, mais suscetível ao acerto. Então, a gente vai pegar a massa do xenogônio, que é 29,8 gramas, que é 29,8%. Então, dividir por ele, vai achar a massa. A gente vai fazer a mesma coisa com a platina. A gente vai dividir 44,3 gramas por 195 gramas por mol. A gente vai achar o número de mols dele, mesma coisa com o flúor. Agora que a gente achou o número de mols deles, a gente vai identificar qual é o menorzito. O menorzito ali, ele vai ser o da platina, que é 0,227179, e a gente vai dividir ele por todos. Então, o xenônio dividido pela platina vai dar ali equivalente a 1. A platina dividida por ela também é 1, né? E o flúor dividido pela platina vai dar igual a 6. Aproximadamente 6. Eu vou ver aqui na calculadora quanto que dá depois da vírgula. Eu olhei aqui e deu 6,000144. Então é 6, né, gente? Então ali a gente tem um xenônio, uma platina e 6 flúor. E essa é a fórmula mínima. Não é tão difícil assim. Assim, né? Quando a gente resolve junto. Mas vocês viram sim que os exercícios eles se repetem muito. Às vezes eles mudam ali as palavras, mas a resolução é muito parecida com a próxima. Por isso que quando os professores vão resolver os exercícios em aula, às vezes eles falam, ó, tal exercício aqui, tu resolve ele que nem tu resolveu a questão 5. Esse aqui tu vai resolver que nem tu resolveu a questão 12. Eles fazem isso porque é a mesma lógica, só tem que pensar ali um pouquinho. Agora aqui para a questão 7, né? Já cheguei mais perto da tela para conseguir ler. Ali. Suponha que 0,26 mols de ferro são colocados para reagir com 0,40 mols de O2 para formar Fe2O3. Que elemento restou em excesso e quanto? Então, a gente sabe que a gente tem 0,26 mols de ferro e 0,4 mols de O2. Aí a fórmula química para a reação de Fe2O3, a gente tem que ter, então, ferro mais oxigênio gerando isso. A gente sabe quanto que forma ali, então agora a gente consegue fazer o balanceamento estequiométrico. Vamos começar pelo ferro, porque ele é um metal na regra do Marshall. Diz que a gente tem ferro 2. Então, a gente vai ter que ter ali, então, no produto, 2 ferros. E ali no reagente, né, 2 ferros. Ali no produto diz que é Fe2O3, então 3 oxigênios. Só que ali a gente tem só 2 oxigênios. Então, o que que a gente vai fazer? 3 meios de oxigênio. É uma fórmula de se fazer. Ou a gente vai ver ali que a gente tem 3 oxigênios de produto ou 2 oxigênios de reagente. Se a gente multiplicar o que a gente tem de produto, a gente colocar 2 Fe2O3, então a gente vai multiplicar esse 2 pelo Fe, que então a gente vai ter 4 ferro. E a gente consegue mudar o ferro ali no reagente. Então, a gente vai colocar 4, a gente tem 4 ferros. E agora ali, a gente tem 6 oxigênios, né? Porque é 2 Fe2O3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E a gente tem como reagente ali O2. Se a gente multiplicar por 3, a gente também encontra 6. Então, se a gente disser que temos
4 ferros reagindo com 3 átomos de O2, de 3 moléculas de O2, a gente vai ter como produto 2 moléculas de Fe2O3. É uma fórmula de fazer, ou a gente podia fazer ele com o número quebrado, né? Mas vamos fazer com o número inteiro, que ele é mais fácil de se calcular. Agora que a gente tem a regra de 3, agora que a gente tem a regra de 3, agora que a gente tem a fórmula dela correta, ali a gente pode fazer a nossa regra de 3 para saber quem é o limitante e quem é em excesso. Se para 4 ferros eu preciso de 3 oxigênios para conseguir fazer a minha reação em 100%, quando eu tiver 0,26 mols de ferro, quanto de oxigênio que eu vou precisar? Então, eu vou precisar 0,195 mols de oxigênio. Vamos ver ali quanto que a gente tem. A gente tem 0,4, a gente precisa de 0,195. Então, a gente precisa de muito menos que a gente tem. A gente precisa de quase metade do que a gente tem. Agora, para ter. Isso quer dizer, então, que a gente tem em excesso oxigênio, mas para garantir, a gente vai fazer agora invertendo a incógnita para saber quanto de ferro que a gente precisaria para agir com o que a gente tem de oxigênio. Fazendo desses dois jeitos é muito bom, porque tu já acha quanto que tu tem de limitante, já acha quanto que tu tem de excesso, e tá supimpa. Então, vamos ali. Quando a gente tem 4 ferros para reagir com 3 O2, quanto que a gente vai precisar de ferro quando a gente tiver 0,4 de O2? Então, a gente vai precisar de 0,533 mols de ferro. A gente precisa de 0,5, a gente tem 0,26. Então, quer dizer que o nosso limitante vai ser o ferro. Então, tá até escrito ali embaixo. Então, a gente já sabe que é o nosso limitante, a gente já sabe quem é o nosso reagente em excesso. Que elemento que restou em excesso? Então, a gente sabe que o nosso excesso ali foi o oxigênio, o nosso limitante ele é o ferro. Então, no início da reação, a gente tem 0,4 mols de O2 e a gente vai usar 0,195. Então, a gente vai pegar 0,40 e vai subtrair por 0,195. O que sobrar vai ser o que não vai ser reagido, porque não vai ter o que reagir com ele. Então, vai sobrar 0,205 mols de oxigênio como reagente limitante. Ele vai restar ali remanescente. Então, para saber a massa que sobrou, que ele está pedindo quanto que restou em excesso. E quanto? A gente achou quanto que sobrou de mol. A gente pode achar também quanto que sobrou em massa, porque quando a gente sabe a quantidade de mols, a gente sabe quanto que a gente tem em massa. Então, se a gente tem 0,205 mols de O2, a gente vai multiplicar pela massa dele. O O2 ele é 36 gramas por mol. Não é 16, porque não é só um oxigênio, é 2 oxigênios, é O2. Então, a gente vai pegar esse 0,205 e multiplicar por 36, e assim a gente vai achar que a gente sobra de oxigênio no final da reação é 6,56 gramas. E assim a gente resolve a questão 7. Ali, a questão 9 nos diz: metanol, álcool de madeira, é composto somente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando 0,375 gramas de metanol é queimado, formam-se 0,516 gramas de gás carbônico e 0,421 gramas de água. Aí a questão A. Qual a fórmula empírica do metanol? A B. Se sua massa molecular é 32, qual é a fórmula molecular do metanol? Então, vamos ali. Vamos ver quanto que a gente tem de metanol que ele disse. 0,375 gramas de reagente. Agora vamos ver os produtos. 0,516 mais 0,421 de produtos, né? Somando ali, a gente vê que é 0,937 gramas. Só que a gente tem de reagente 0,375 gramas, né? Então, ou Lavoisier mentiu, ou tem algo de estranho acontecendo nessa reação. O que que tem nela? Por que que a gente tem mais uma massa maior em produtos do que em reagentes? Porque ela é feita em uma queima. E quando ela é feita em queima, ela é feita com oxigênio da atmosfera. Então, se a gente pegar o etanol ali e queimar ele, ele vai precisar do oxigênio para que a queima aconteça, né? Até porque
Vocês sabem, né? Quando tá água pegando fogo, a gente tampa assim, ele queima todo aquele oxigênio de onde ele foi tampado, e quando o oxigênio acaba, o fogo se extingue. Que ele precisa do oxigênio para que a queima aconteça. Então acontece isso. Está acontecendo uma queima livre. Então está consumindo o oxigênio da atmosfera e esse oxigênio da atmosfera ele vai estar presente tanto no gás carbônico quanto na água. Então, o que que a gente tem? O que que isso quer dizer, então, para a gente? Que a gente vai ter uma massa inicial ali de carbono, hidrogênio e oxigênio, mais uma massa que vai vir da atmosfera de oxigênio, e com essa adição dessa massa de oxigênio, a gente vai ter, então, a água com hidrogênio vindo unicamente do metanol e o oxigênio que vem tanto do metanol quanto da atmosfera. E isso também acontece com o gás carbônico. A gente vai ter o carbono tanto do metanol, não, o carbono vai ser só do metanol, e o oxigênio vai ser tanto do metanol quanto do oxigênio livre na atmosfera. Aí, o que que acontece? Aí não tem como a gente calcular o oxigênio vindo do metanol, porque tem o oxigênio que vem da atmosfera também. Só que a gente sabe que desses três elementos, do carbono, hidrogênio e oxigênio, o carbono a gente sabe que ele veio exclusivamente do metanol e o hidrogênio também. Então, o que sobra ali é aquele oxigênio que veio da atmosfera junto com o do metanol. Então, o que que a gente vai fazer assim? A gente sabe que um deles a gente não pode calcular, mas a gente sabe que se a gente pegar a massa total do metanol, subtrair pelo que a gente sabe o que que a gente tem de carbono, e se a gente subtrair o que a gente sabe que tem de hidrogênio, o que sobrar vai ser o oxigênio do metanol. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente sabe que a gente tem 0,516 gramas de gás carbônico e também temos 0,421 gramas de aguita. Então, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que desse gás carbônico, a massa do gás carbônico, CO2, ela é 44 gramas por mol. 44 gramas essas 12 vindo do carbono e mais 16, né, duas vezes, do oxigênio. Então é 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, mais 16 do outro oxigênio, que resulta em 44 gramas de CO2. Se em 44 gramas de CO2 a gente sabe que 12 veio só de carbono, quando a gente tiver 0,516 gramas de CO2, quanto que de carbono que a gente vai ter nele? Então a gente descobre que a gente tem 0,1407 gramas de carbono. E agora a gente vai fazer isso usando a água. A água de produto que a gente tem é 0,421. E a gente sabe que a massa molar da água ela é 18, que ela vem de 2 gramas de dois hidrogênios mais 16 gramas de um oxigênio. Então, se em 18 gramas de H2O a gente tem 2 gramas de hidrogênio, quando a gente tiver 0,421 gramas de H2O, quanto que de hidrogênio que a gente vai ter? A gente vai ter, então, 0,04678 gramas de hidrogênio. Agora, a gente sabe quanto que a gente tem de hidrogênio e a gente sabe quanto que a gente tem de carbono. Se a gente subtrair isso da massa de CHO, a gente vai achar quanto que a gente tem de oxigênio. Então, a gente sabe que a massa do CHO, do metanol, ela é 0,375 gramas. A massa que a gente tem. Então, vamos subtrair ali o que a gente encontrou de carbono e quanto a gente encontrou de hidrogênio, e o que sobra é 0,18752 gramas de oxigênio. Esse é o oxigênio bruto do metanol. E é assim que a gente descobre quanto que a gente tem de cada um deles. Agora que a gente sabe a massa de cada um deles, a gente vai dividir pela massa molar de cada um e vamos avaliar esse resultado. A gente vai olhar qual deles tem o menor número e usar para subtrair todos os outros mols, porque assim a gente chega na fórmula mínima. E é isso que eu fiz. E ali eu cheguei em aproximadamente um carbono, aproximadamente 4 hidrogênios e um oxigênio. Então a fórmula mínima lá é C1H4O1. E essa aí a gente resolve a questão A da 9. A questão 10, ela é assim bem longuinha e ela fala assim:
4,22 gramas de uma mistura de CaCl2 e NaCl foram solubilizados em água e reagidos com Na2CO3 para precipitar todo o cálcio na forma de CaCO3. Em seguida, o carbonato de cálcio precipitado foi filtrado na solução e, após, este foi aquecido e transformado em CaO puro. A massa final de CaO obtido foi de 0,959 gramas. Escreva a reação na decomposição de CaCO2, CO3, e qual é a percentagem em massa de CaCl2 na mistura original. Aí, muita informação, né? O que está querendo dizer ali? O que você sabe pelos dados da questão é que eles vão misturar o cloreto de cálcio com cloreto de sódio em água, e aí vai reagir formando carbonato de sódio, porque daí dessa forma a gente vai conseguir precipitar. Precipitar é deixar sólido no fundo, né? Quando precipita, a gente pega uma solução e aí parte daquele sólido vai se formar no fundo, um precipitado. Então, a gente vai conseguir precipitar todo o cálcio na forma de carbonato de cálcio. E esse cálcio, ele é proveniente do cloreto de cálcio. E o CO3, ele é proveniente do carbonato, esse carbonato ele é proveniente do carbonato de sódio. Aí depois a gente vai pegar esse sólido lá que foi precipitado, vamos filtrar ele para obter apenas o sólido do carbonato de cálcio. Aí então, eles vão pegar esse carbonato de cálcio, vão aquecer ele até transformar em óxido de cálcio. Acho que é esse o nome. Porque ele vai conseguir desprender o CO2 em forma de gás quando eles aquecerem. Então, a massa final ali vai ser do CaO, que vai ser calculada em 0,959 gramas. E aí, a partir dessas informações, o exercício ele pede que a gente escreva a decomposição do carbonato de cálcio e a percentagem de massa de cloreto de cálcio na mistura original. Aí, a dúvida assim que acontece, como tu chega ali no original se ela é toda perdida. Só que a gente sabe que o cloreto de cálcio, com a ajuda da tabela periódica, ali, a gente chega em 111 gramas por mol. E a gente sabe também que no final da reação de CaO, todo aquele cálcio que tem ali do CaO, ele veio do cloreto de cálcio. Então a gente só consegue calcular a percentagem na molécula. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sequência de regra de 3, do fim para o início. A gente vai pegar, assim, a gente vai retornando a equação com regra de 3, para que assim a gente vai conseguir achar quanto que tem ali no início. O dado da mistura, que é 4,22, que a gente vai usar como nosso 100%, porque para poder achar a percentagem. E agora a gente vai para os cálculos. Mas é isso que é a questão que a gente tem. Aí ele pede para fazer a decomposição, né? A decomposição, no caso, ela é só essa parte da fórmula que está escrito aquecimento do sólido. Em cima, eu fiz como é que ela acontece em sequência do conforme ele é escrito. Que a gente vai pegar o NaCl sólido, vai misturar com cloreto de cálcio sólido, vai adicionar água líquida, daí a gente vai ter os íons de sódio, de cloreto, de cálcio, e aí a gente vai pegar esse de sódio e cálcio e cloreto, e aí a gente vai colocar também carbonato de cálcio, vai reagir com daquilo, e daí depois a gente pega aquele sólido, vai aquecer e transformar ele em CaO e mais CO2 em forma de gás que ele sobe. E esse triângulozinho em cima da flecha de reação, ele é usado quando a gente quer demonstrar que algo foi aquecido. Esse triângulozinho, então, do aquecimento. Então, a gente sabe que 4,22 gramas, ele é de uma mistura de NaCl com o CaCl2, e que no final a gente tem que o CaO, ele é 0,959 gramas. Agora, fazendo ali, simplificando, a gente sabe que CaCl2 mais NaCl, no fim de tudo, vai se transformar em CaCO3, que vai aquecer e se transformar em CaO. Se quiser colocar assim na forma de decomposição, show! Bem simplificadinha. E a gente sabe que o cálcio, ele é 53 gramas por mol. E ali a gente sabe que o cloreto de cálcio, ele é 111 gramas por mol. Então, se o CaO, ele equivale a 50 gramas por mol, que é a massa molar dele, quando a gente tiver
ele equivale a 0,959 gramas. Então, quando a gente tiver só 40 gramas de cálcio, quanto que de cálcio que a gente vai ter nessa mistura? Então, a gente vai ter 0,675 gramas de cálcio, que é aquele mesmo cálcio proveniente do carbonato de cálcio, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho 0,685 gramas de cálcio, que equivale a um mol dele, né, que é 40 gramas por mol. Aquele 56 que eu falei é do cálcio mais oxigênio, tá? Então, se 0,685 gramas daquele cálcio com oxigênio equivale a 40 gramas de cálcio, quanto dele eu vou ter quando eu tiver 111 gramas por mol de CaCl2? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que é 1,9 gramas de CaCl2 no original. Então, se 4,22 gramas, que é o nosso produto original ali, ele é o nosso 100%, quando eu tiver 1,9 grama de CaCl2, quanto que eu vou ter nele no original? Eu vou ter X. O X vai ser igual a 45,023% de CaCl2 no original. E assim a gente resolve. Tá, vamos ler então a questão 20. Uma mistura de cloreto de sódio e brometo de sódio, pesando 3,5084 gramas, foi dissolvida e tratada com uma quantidade suficiente de AgNO3, acho que é nitrato de prata, se eu não me engano, para precipitar todo o cloreto e o brometo como cloreto de prata e brometo de prata. Após sucessivas etapas, a prata foi reduzida a prata metálica por eletrólise. O depósito final de prata metálica pesou 5,5028 gramas. Qual era a composição da mistura inicial? Essa questão ela tem duas formas de serem resolvidas. Os professores costumam ensinar as duas. A primeira que eles ensinam é carregando mais de uma incógnita, que eu acho bem complicado porque é difícil de resolver quando se tem duas incógnitas. Então, eu resolvo da mesma fórmula que eles fazem, que é a segunda forma que eles apresentam, que é por sistemas. Que visualmente parece uma bagunça, mas ela faz sentido. A gente só tem que saber como é que a gente vai balancear aqueles dados ali. Essa é uma questão bem difícil. Ela não é uma questão que costuma cair em prova. Eu nunca vi ela caindo em prova para farmácia, que é, né, a nossa química geral teórica, que é aqui 1049. Não vi cair, não. Então, assim, e agora em química, engenharia química, que daí é a química geral teórica que 1004, aí é outra história. Aí, assim, ela cai em questões mais parecidas com essas, mas como a gente é da monitoria de química 1049, eu posso aliviar vocês que questões assim na prova não vão ter, mas vão ensinar a calcular, né? Então, a gente sabe ali que a mistura de NaCl e NaBr pesa 3,5084 gramas. Vou chamar NaCl de Y, NaBr, não, de X e NaBr de Y, porque a massa molar do NaCl ela é menor do que a de NaBr. E isso eu olhei porque eu sei que eu preciso saber disso na hora de montar a fórmula. De quem é o X e de quem é o Y para ficar conta de poder descer certinho. Então, eu olhei ali, vi que a minha menor massa ela é do NaCl, então chamei ela de X e chamei de Y o meu NaBr. Sei que a mistura dos dois é aquele valor denunciado. E ali montei a fórmula certinha e a gente viu que o 4Ag ele pesa 5,5028 gramas. Então, e agora? Então, ali, a gente sabe que 1 mol de prata, ela equivale a 108 gramas. Quando tiver 5,5028 gramas, quanto que eu vou ter de mol de prata? Diz ali que eu vou ter 0,051 mols de prata. Esse é meu X. Então, X mais Y dá igual a 0,051. Porque tá sentado ali nos dois, né? Então,
x mais y é igual a 0,051. Então, eu posso dizer que y é igual a 0,051 menos x. E o x e o y, eles vão se referir à quantidade de mols. Então, ali como é que ficou? X mais y igual a 0,051 mols, y igual a 0,051 menos x. Isso. E agora, com esses dados, a gente vai fazer a sequência, que a gente vai fazer o sistema dos cálculos. Então, a gente vai fazer o x vezes a massa molar dele, que é 58,5, mais y vezes a massa molar dele, que é 103, e isso vai dar igual a 3,5084. Aí, porque é a nossa mistura lá original, né? Agora a gente vai substituir o y pelaquela conversão ali que eu fiz de que y é igual a 0,051 menos x. Então, o x continua igual, né? X vezes 58,5, mais, agora o y foi trocado, né? Agora o y, ele é 0,051 menos x vezes 103, e que resulta em 3,5084. Agora a gente vai arrumar a questão ali, colocar ela em ordem. A gente tem que lembrar daquela regra lá do chuveirinho, de que ele vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, a gente tem 58,5x mais 5,253 menos 103x igual a 3,5084. Da onde que veio esse 5,253? É porque é 103 vezes 0,051 menos 103 vezes x. Então, aqui que a gente tem x vezes 58,5, então 58,5x, mais 0,51 vezes 103, que dá 5,253, menos 103 vezes x, menos x, né? Que daí é menos 103x, igual a 3,5084. Colocando em ordem agora tudo que tiver com x, tudo que tiver sem x, nos seus ladinhos, para que a gente possa calcular certinho. Então, arrumando, fica 58,5x menos 103x, porque o que acompanha x tem que ficar com x, o que é número inteiro fica ali com o número inteiro. Mais 5,253 igual a 3,5084. Aí a gente vai fazer que 58,5 menos 103 vai dar igual, então, a menos 44,5x mais 5,253 igual a 3,5084. Então, menos 44x vai ser igual. Agora a gente vai passar ao contrário, né? A gente vai isolar o que está com x. Então, fica igual a 3,5084 menos 5,253. A gente vai ter, então, que o menos 44,5x vai ser igual a menos 1,7446. Então, agora a gente tem que x é igual a menos 1,7446 dividido por menos 44,5, e a gente acha a quantidade de mols do NaCl, que vai ser igual a 0,0392. Assim a gente chegou no cálculo do mol do NaCl. Agora que a gente sabe a quantidade de mols do NaCl, a gente sabe que 1 mol tabelado dele equivale a 58,5 gramas. Quando eu tiver 0,0392 mols do cloreto de sódio, quanto que eu vou ter em massa dele? Eu vou ter 2,29 gramas de cloreto de sódio. A gente sabe que a mistura de brometo de sódio com o cloreto de sódio equivale a 3,5084 gramas. Ele vai ser o nosso 100%. Eu quero saber o que eu tenho a porcentagem que eu tenho do cloreto de sódio. Então, se 3,54 é 100%, 2,29 vai ser meu x% de cloreto de sódio. Eu achei ali 65,36% de cloreto de sódio. A gente sabe que a mistura original é brometo de sódio mais cloreto de sódio, então o meu 100% da minha mistura menos
o meu cloreto de sódio vai dar igual ao meu brometo de sódio, né? Então, eu vou ter que o meu brometo de sódio na mistura original vai ser equivalente a 34,93%. E assim que a gente calcula a questão 20. A questão 26 fala que KClO4 pode ser obtida a partir da série de reações a seguir. Na A, ele fala qual é a massa de Cl2 necessária para preparar 100 gramas de KClA4 utilizando a sequência acima. E B, qual é a massa de KCl gerada no processo. Então, o que a gente consegue ver ali é que o cloro presente na última etapa, ele vem voltando. Ó, ele volta como esqueminha ali, ó. Ele veio daquele KCl, que veio daquele KCl, que veio daquele KCl, que veio daquele Cl ali original. Então, o que que a gente vai fazer? São 3 etapas, então a gente vai ter que ir voltando. São 3 reações, então vão ser 3 regras de 3, cada uma para uma delas. E ali eu já coloquei a quantidade de a massa molar de cada um dos elementos. Do potássio é 39 gramas, do cloro 35,5 gramas e o do oxigênio é 16. Agora a gente vai voltando a reação, né? Vamos começar ali pela última etapa. 4KClO3 vão formar 3KClO4 mais KCl. Então, 490 gramas, que é a quantidade ali da massa deles para 4 mols, equivale a 415,3 gramas, que também é a massa ali para 3 mols. Então, quando eu tiver 100 gramas de KClO4, quanto que eu vou ter de KClO3? Eu vou ter 117,93 gramas de KClO3. Agora, na segunda etapa ali, a gente sabe que 3KClO ele vai resultar em 2KCl mais KClO3. Então, ali, 271,5 gramas equivale a 122,50 gramas do KClO3. Só que a gente sabe que a gente tem ali 117,93 gramas de KClO3. Então, quanto que a gente vai ter de KClO a partir dele? A gente vai ter 261,37 gramas de KCl. Agora, vendo ali, a gente tem na primeira fórmula que Cl2 mais 2KOH equivale a KCl mais KClO mais H2O. Agora a gente sabe quanto que é a massa ali daquele KCl. Então, a gente sabe que 71 gramas é igual a 90,50 de KCl. Então, quando eu tiver 261,37 gramas, quanto que eu vou ter de cloreto ali inicial? Então, eu vou ter 205,053 de cloreto inicial. Aí na B, né, ela vai pedir qual é a massa do KCl gerada no processo e a gente já tem, a gente já calculou a massa do KClO nas 3 etapas, né, então a gente vai usar elas. A gente sabe que Cl2 vai formar KCl. Cl2, a massa dele é 71 gramas e do KCl é 74,5. Quando a gente tiver 205,053 gramas, quanto que a gente vai ter de KCl? A gente vai ter 215,16. Agora, na segunda etapa ali, a gente tem 3 KClO que vão resultar em 2 KCl. A massa deles ali, molar, que são 3 mols, depois é 2, é 271,5, que vai gerar 149. Quando eu tiver 261,37, vai ter meu x. Meu x vai ser igual a 143,44 do outro KCl. Agora, no último ali, 4 KCl3 vai fazer KCl. Quando eu tiver 490 gramas, eu vou precisar de 74,5 de KCl. Quando eu tiver, então, 117,93 gramas de KClO3, eu vou ter X gramas de KCl, que vai ser igual a 17,93 gramas. Agora a gente vai fazer o somatório para saber quanto que a gente tem total de KCl nessas 3 etapas. Então a gente vai pegar 215,16 mais 143,44 mais 17,93, que vai dar igual a 376,55 KCl. E assim a gente resolveu ela.
A 36 fala: 7 gramas de uma amostra de alumínio impuro são tratados por 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico que apresenta 49% de ácido sulfúrico em massa e densidade de 1,4 gramas por ml. Terminada a reação, verifica-se que todo o ácido foi gasto e que as impurezas não reagiram. Qual é a porcentagem em massa de alumínio na amostra analisada? Então, o que a gente sabe é que a reação entre o alumínio e o ácido sulfúrico é essa fórmula, que é 2Al mais 3H2SO4, que reage formando Al2, SO4, 3 e 3H2H2. Então, a gente viu ali que a gente tem 2 alumínios para 3 ácidos sulfúricos. E essa questão, ela pega um pouquinho de soluções, porque a gente vai ter que procurar a massa a partir da densidade. Então, é um pequeno spoiler já ali da parte de soluções. E aí, uma forma de calcular a massa é pegar o volume, multiplicar pela densidade, que é taxa ali a massa, ou monta ali a regra de 3, que 1,4 gramas por ml quer dizer que a cada 1 ml eu tenho 1,4 gramas. Então, se para cada 1 ml eu tenho 1,4 gramas, quando eu tiver 50 ml, quanto de grama que eu vou ter? 70 gramas. Então, pode calcular dessas duas formas, direto ou na regra de 3. E agora, para calcular a massa do ácido sulfúrico puro da solução, a gente tem que considerar que a solução está em 49% de massa. Então, a gente pode pegar e fazer só a massa vezes 0,49, que é daqueles 49%, e achar ele, ou outra regrinha de 3, que daí, se em 100% eu tenho 70 gramas de massa, quando eu tiver 49%, quanto que eu vou ter? Ele acha a mesma coisa, 34,3 gramas. A massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, para calcular quanto de mol que a gente tem de ácido sulfúrico, a gente vai pegar a massa calculada lá em 49% de massa, que a gente achou 34,3 gramas, a gente vai dividir pela massa molar, que é 28, e a gente acha então que a gente tem 0,35 mols de ácido sulfúrico. E ali da equação balanceada, a gente sabe que a gente precisa de 3 mols de ácido sulfúrico para 2 mols de alumínio. Então, a gente vai calcular ali daquela forma que para 2 alumínios a gente precisa de 3 ácidos sulfúricos. Quando a gente tiver 0,35 mols de ácido sulfúrico, quanto que a gente vai precisar de mols de alumínio? Vai ser 0,233 mols de alumínio. Então, a massa do alumínio é 27 gramas por mol. Então, a gente sabe que a massa do alumínio vai ser aquela quantidade de mols que a gente achou, vezes a massa molar dele, que vai dar igual a 6,291 gramas. Então, agora, lá no início a gente fala que a nossa massa total é 7 gramas. Então, aquela nossa 7 gramas, ela é o nosso 100%. Esse nosso 6,291, ele vai dar igual a 89,87%, que é o 90% que está ali no gabarito. E assim se calcula a última questão do polígrafo.